Eu sei que deve ter sido falado muito isso e muitos conhecem a respeito disso, mas de 63 a.C. até 1967, nunca Israel viveu em termos territoriais, em termos de governo, por 2 milênios, por 2 dias, Israel esteve prostrado, esteve ferido. Então, a partir da década de 60, começa esse interesse mundial, começa essa pressão, começa a igreja a subir a Jerusalém. Antes disso não existia, tinha caravana, um grupo ou outro, poucas caravanas, um homem de Deus ou outro subia até Jerusalém, formava, mas essa grande explosão, ela vem acontecer a partir da década de 60, onde para muitos é o início, é a geração da figueira. Mateus 24, 32, quando Jesus prega o seu famoso sermão escatológico, e ele diz, aqueles sinais seriam vistos por aquela geração que visse a figueira florescer, ou seja, Jerusalém novamente. E a partir da década de 70, tudo acelera. Em 1970, surge a primeira congregação messiânica. Olha, já estudamos bastante, vocês já estudaram bastante a respeito de toda a perseguição dos judeus, a dificuldade de fazer parte da igreja, estudar a respeito da Santa Inquisição, quando sempre a igreja tentou descaracterizar as marcas do povo judeu. O povo judeu é um povo marcado, primeiramente marcado pela Torá. A Torá é um sinal, a Torá é o próprio Yeshua, a Torá é toda a Bíblia, porque nos 5 livros da Bíblia, chamado de Torá, abrange toda a escritura sagrada. Os profetas falaram a respeito da Torá, Jesus Cristo, ele interpreta a Torá é a palavra de Deus, e a Torá foi dada ao povo judeu. O povo judeu é o único povo da marca, do povo do sinal, é o único povo que tem um sinal no corpo, que é o sinal da circuncisão, é o único povo que tem um sinal na terra, Eretz Israel, a terra de Israel, é a única nação que tem certidão de nascimento, é Israel. Em novembro de 47, é o único povo que tem um sinal na alimentação kasher, é o único povo que tem um sinal no tempo, os shabates, é o único povo que tem um sinal na roupa, é o único povo que tem um sinal na casa, é um povo marcado, é um povo do sinal. Este sinal é um sinal dado pelo Eterno, é um sinal que não pode ser tirado nunca, tendo entendimento de nação, tendo entendimento de Deus, tendo entendimento de Yeshua ou não, a marca do povo judeu não pode ser. Que enfureceu o inferno por 2000 anos e até os dias de hoje, foi a marca com que fez com que este povo sofresse o que sofreu em toda a sua história. Quando Ramã se apresentou ao rei, ele disse, tem um povo no nosso meio, esse povo é muito diferente, esse povo tem leis diferentes, esse povo tem costumes diferentes, convém matá-lo, por causa da marca. Quando a igreja se separa de Israel, quando a igreja começa a se afastar, em todos os seus concílios, praticamente todo concílio eclesiástico, vinham determinações, decretos, para que a igreja, em hipótese alguma, se misturasse ou praticasse algo que representasse uma associação com as marcas de Israel. Então, quando em 1970 nos Estados Unidos surge a primeira congregação messiânica, pela primeira vez na história, o judeu se sente em casa como se fosse a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século era uma igreja que não tinha muitas dificuldades, porque era uma igreja só de judeu praticamente. Quando o povo judeu é formado, ele é formado como uma nação. A palavra que vem a Abraão é que de dentro de Abraão sairia uma congregação, de dentro de Abraão sairia uma igreja, porque a palavra igreja, eclésia do grego, querilá do hebraico ou carral, é congregação.
O tradutor traduz no Novo Testamento como igreja e ao mesmo tempo traduz na primeira aliança como congregação, mas é a mesma coisa. Se fosse coerente, teria que chamar a igreja. Quando a palavra de Deus está escrita em 1 Coríntios 10, fala a igreja que caminhava, a congregação que foi batizada quando passou pelo mar, a congregação ou a igreja que recebeu o maná, a igreja que viu aqueles sinais. O que sai de Abraão é uma grande congregação, é um povo, é o povo de Deus, porque o projeto de Deus é único. O projeto de Deus é restaurar a humanidade caída. O projeto de Deus é trazer um povo, é formar um povo para Ele. E Deus vai formar esse povo para Ele a partir de um povo diferente. Não poderia ser nenhuma das nações já totalmente contaminadas. Não poderia. Então Deus, Ele desenvolve, pelo menos da maneira visível, o seu plano através de Abraão. Quando os nossos pais caem no Éden, Deus estava preparado. Quando vem a promessa em Gênesis 3,15, mostra que Deus estava preparado. Deus tinha um plano de resgate daquele homem, porque quando Adão cai, não caiu Adão, caiu Adão, caiu a humanidade. Estava todo o código genético, morrendo Adão, morreriam todos os homens. Ali dentro de Adão estavam todos nós. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. Da mesma maneira que uma humanidade caiu toda, uma humanidade em Yeshua se levanta para resgatar. E a partir da queda no Éden, a coisa vai piorando. Encontramos em Gênesis 6 algo terrível, algo abominável, tão abominável que Deus pegou aqueles anjos e colocou já em prisões e destruiu o mundo em dilúvio. Mas a iniquidade continua. Chegamos à Torre de Babel, Gênesis 11, quando o homem se levanta em rebeldia contra Deus, inspirado por principados malignos, por Nimrod. Mas em Gênesis 12, Deus tem que trazer o plano, Deus tem que começar a formar, e a partir de Abraão, Ele começa a formar o seu povo. É o seu povo especial, que deste povo haveria de vir o Salvador, o descendente, não os descendentes. E Israel é formado a partir do neto de Abraão, quando vem os 12 filhos de Jacó, e ali Deus começa a levar esse povo como uma igreja, como uma congregação, como uma comunidade dele. Deus, quando fala em Êxodo 19:6, já falando, já aliançado com este povo, Deus fala: se este povo guardar a minha aliança, eu farei deste povo um reino de sacerdote, um reino sacerdotal, um povo que iria intermediar todas as nações para se dirigir a Deus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, há uma ocasião própria para cada coisa, mas principalmente Eclesiastes 3,14, parte A, tudo o que Deus faz dura para sempre. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com aquele povo, foi uma aliança para sempre. E essa aliança tem desdobramentos de entendimento, porque quando nós encontramos em 1 de Pedro 2,9, Deus fala novamente: vocês são para mim reino, nação santa, povo adquirido, reino de sacerdotes. O quê? Então Deus rejeitou Israel, agora a igreja que é o reino? Não, um momento. Deus fala para Israel que aquela congregação que nasceu ali no deserto é reino de sacerdotes. E agora na carta de Pedro, ele fala que aquele povo é reino de sacerdote. Ou as duas coisas são a mesma coisa, ou Deus descartou Israel e levantou a igreja. Israel recebe a Torá, Israel recebe a maneira, a instrução. Torá não é lei, é instrução. Já a tradução de lei já é uma violência, já tem conotação de legalismo, e a Torá não é isso. A Torá é ensino, é instrução, é o código civil de uma nação nova que começa. Então aquela nação já sabe como se comportar, desde a alimentação,
desde a higiene pessoal do homem, da mulher, do recém-nascido, uma dieta equilibrada, uma maneira de fazer as festas, como fazer aquelas festas, quais os significados daquelas festas, quais a importância daquelas festas. Esta é a congregação, é a igreja. O nome é igreja, é a mesma raiz. E este povo